Amém? Queria que você curvasse tua cabeça, mesmo assentado. Nós vamos orar pela palavra, por esse tempo aqui de reflexão. Queria te convidar, mesmo assentado, você fechar seu olhinho. Pai, queremos bendizer a Ti, Senhor. Ó Deus, por essa reunião, por esse tempo aqui, Senhor. E queremos colocar, Senhor Deus, a Tua palavra, ó Deus, diante do Senhor nessa noite, Pai. Sabemos, ó Deus, que ela é muito mais, Senhor, do que algo lido ou comentado, Senhor. Ó Pai, ou declamado, Senhor. Mas ela tem poder de transformação, Senhor. E no nome de Jesus, nós queremos rogar, ó Deus, a Ti, Senhor, que vidas aqui, Senhor, possam ser transformadas por Ti através da Tua palavra. Ó Deus, pessoas possam ser impactadas, ó Deus, ao conhecer a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, e perceberem que muitas vezes a sua própria vontade não está em conformidade com a Tua vontade, Pai. E, Senhor, e se arrepender, ó Deus, e, Pai, tomar, Senhor Deus, o caminho, ó Deus, que Te agrada, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos rogar a Ti, Senhor, como igreja, nós possamos alegrar o Teu coração, Senhor. Muito mais do que, ó Pai, assim, cantando, muito mais do que, Senhor Deus, expressando, ó Deus, com a nossa canção, com as nossas palavras, Senhor, mas com a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos rogar, ó Deus, que irmãos aqui sejam alcançados, ó Deus, pessoas que estão aqui nos visitando sejam alcançadas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, através da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor, pela glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25 de Mateus. É um texto que a gente conhece bastante, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Eu confesso que não é assim um texto e um tema, pelo que eu pesquisei, não é um tema muito preferido para se falar nos dias de hoje, nos púlpitos, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, amém? E eu creio, sei que você também crê, que tudo que está contido na palavra de Deus é algo que é bom para mim e para você. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu queria convidar você para a gente fazer uma leitura desse texto, uma breve leitura. São apenas 13 versículos. Diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes ao que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e se fechou a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e hora em que o Filho do Homem há de vir. Só até aqui. Eu queria, assim, falar um pouco sobre esse texto.
são textos da palavra de Deus, especialmente no livro de Mateus, nos evangelhos, que tem algumas coisas que muitas vezes a gente fica um pouco amedrontado. Eu já li algumas vezes esse texto e achei assim, um texto assim, muito pesado, né? E às vezes você não tem a compreensão exatamente sobre aquilo que se quer dizer. Toda vez que a gente lê alguma coisa na Bíblia e fala que naquele lugar vai haver choro e ranger de dente, a gente não gosta. Não são os textos prediletos que a gente gosta de ler. E esse texto fala de uma porta que se fechou. Eu queria, antes de poder, assim, a gente poder falar exatamente sobre alguns detalhes desse texto, falar de uma pequena pesquisa que eu fiz que fala sobre, assim, a história, o contexto histórico dessa parábola. No tempo de Jesus, havia um costume, né, de que o noivo, quando ia se casar, ele precisava, era um costume da época, ele era acompanhado de 10 virgens. Então, vinham 10 moças e levavam aquele noivo até o lugar da boda, onde ele iria se casar. Então, isso aqui, o que o texto está falando, não dá margem para ninguém pensar em casar com 10 mulheres, não, tá? Não dá margem para ninguém achar que pode, né, ter 10 mulheres ou 10 virgens. Pode alguém ler isso aqui e falar, opa, está me dando base. Não, não dá base nenhuma, né? E Jesus, ele toma essa prática antiga e ele começa a falar sobre a semelhança do reino de Deus. Bom, o que é o reino de Deus? É a pergunta que muitas vezes a gente se faz, não é? Durante o louvor se falou sobre o reino de Deus. Achei muito interessante as canções que se falaram sobre o reino de Deus. O reino de Deus aponta exatamente para um governo de Deus, e assim é um reino. Um reino tem um rei que ordena, um rei que tem autoridade, que tem governo, um rei que manda. É assim, né? Nas nações, em todas as nações, existem autoridades que governam sobre elas. E uma coisa muito importante, muito fundamental num reino, além de ter um rei, não é apenas ter um rei. Esse reino, ele precisa de ter uma cultura, esse reino precisa de ter um mandamento, esse reino precisa de ter, assim, algo que ordene o comportamento da população, né, daquele povo. E você está aí com seu celular na mão, com a sua Bíblia de papel na mão, com essas leis, com essa palavra de Deus, que é a cultura para mim e para a sua vida. Bom, é muito interessante quando o texto fala sobre 10 virgens. E eu quero dizer para você que, primeiro, o significado de virgem todo mundo sabe. Virgem é alguém que nunca se envolveu em relações sexuais, mantém a sua virgindade, nunca se envolveu sexualmente com alguém. Isso fala de virgindade. E o texto fala de 10 virgens. E esse texto não nos deixa nenhuma margem de dúvida de que Jesus estava falando não era para os ímpios. O texto deixa claro que estava se falando para doméstico da fé, estava se falando para pessoas que estão relacionadas à fé, estão relacionadas à igreja, porque são virgens. Então, a virgindade significa algo que guarda, que tem a guarda. Mas eu queria destacar uma coisa assim muito importante, porque na palavra de Deus, no Novo Testamento principalmente, a palavra, ela traz assim umas coisas a mais do que no tempo da lei. A palavra no tempo da lei, ele diz que um adultério era alguém cometer sexo com uma pessoa casada, enfim, isso era adultério.
né? Adulterar significa se relacionar sexualmente, sendo casado com uma outra pessoa. Jesus, ele ampliou essa questão do adultério. Ele fala que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então Jesus está ampliando aí, né, essa questão do adultério. Por que Jesus amplia? Porque Jesus não está falando apenas sobre um comportamento externo, ele está falando sobre um comportamento interior. E é muito importante, né? Porque o nosso coração é ele que move as nossas vidas. Aquilo que está dentro de nós, né? Sendo alegrias, sendo tristezas, sendo emoções ou não, são essas coisas que nos impulsionam para a vida, para ter, né, reações na vida. Então eu queria se destacar, porque o texto fala de 10 virgens, mas ele divide, ele fala sobre 5 que são insensatas e 5 que são prudentes. Eu queria falar um pouco sobre uma virgindade interior, sabe? Sobre uma coisa que, um desejo não somente externo de se manter livre, limpo de contaminação, mas um desejo interior do coração. E aqui eu vou falar um pouco mais com vocês sobre esse tema. É interessante que lá em Mateus, você não precisa abrir, mas em Mateus 7, Jesus, ele começa a falar também um pouco sobre insensatez e prudência, quando ele cita sobre o homem. Ele não fala sobre, aí não está falando sobre virgem, mas ele fala sobre o homem prudente, e fala sobre o homem insensato. Quantos lembram desse texto? Diz que o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele diz por que alguém edificou a sua casa sobre a rocha. É alguém que ouviu e fez o quê? E praticou. Fala comigo, alguém que ouviu e praticou a palavra de Deus. É muito interessante a relação que a gente vê em Mateus 25, lá com Mateus 7. Porque está falando de ouvir e praticar. Olha, isso faz toda a diferença. Porque se alguém ouve e não pratica, se alguém tem conhecimento, e como é importante ter o conhecimento da palavra, de você ler a palavra, de você ouvir a palavra, a mensagem, de você em casa, você se alimentar da palavra de Deus. Mas também não é somente conhecer, não é somente ser conhecedor, não somente ter um conhecimento teológico, um conhecimento filosófico da palavra, mas a prática, conhecer e praticar, conhecer e praticar. Conhecer e praticar é que faz de mim e de você cidadãos do reino de Deus. E aqui no texto, a palavra fala sobre 10 virgens que elas eram prudentes. Eram pessoas que ouviam, conheciam a palavra e praticavam a palavra. Elas tinham não somente um compromisso filosófico, um compromisso apenas mental, exterior, não somente de se vestir de uma forma ou usar um livro da capa preta, quase ninguém usa mais hoje, está todo mundo com a Bíblia aí no celular, não tem problema com relação a isso. Mas fala de alguma coisa que é interior, que está lá dentro do coração. E o mais, interessante nesse texto, que a gente vai decorrer, é que Jesus não deixa dúvida nenhuma, porque diz que são 10, mas 5 ficam para dentro, e 5 vão ficar para o lado de fora. Olha, nós temos nos dias de hoje, um evangelho, entre aspas, irresponsável, um falso evangelho, que tem se dito o seguinte, que uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre.
ninguém pode tirar sua salvação. Não é exatamente isso que o texto está falando, porque está dizendo que 5 entraram e 5 ficaram do lado de fora. E eu creio que o que Jesus está falando aqui, ele fala já no capítulo 25 de Mateus. Antes do versículo 24, ele fala sobre várias situações para o tempo do fim. E ele está dando uma palavra de alerta. E o texto fala também sobre 5 virgens que eram nécias, ou eram loucas. O texto aqui fala de insensatez. Voltando também a Mateus 7, depois você pode conferir em casa. A palavra de Deus fala que aquele homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante a uma pessoa que é insensata, porque ela constrói a sua casa sobre a areia, sobre um fundamento que não é um fundamento firme. E quando vem a tempestade, quando vem a chuva, a Bíblia diz que vai tudo por água abaixo e diz que grande é a sua ruína. Olha, queridos, eu percebo que o que Deus quer comunicar a você que está aqui nessa noite, a você que está nos acompanhando através também da internet, que tem um alcance até assim bem maior em todas as partes do mundo. Eu creio que o que Deus quer falar aqui nessa noite é sobre a reflexão da sua vida. O que é que você tem construído na sua vida, na sua caminhada cristã? Será que você tem sido, um homem, uma virgem prudente, uma pessoa que ouve e pratica, que conhece a vontade de Deus e tem praticado? Ou será que você tem vivido conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que diz as leis que governam o reino de Deus, e simplesmente vivendo de forma insensata e irresponsável? Tem um evangelho aí, entre aspas, que diz que está tudo certo, né? Isso não é exatamente o que o texto fala. E eu creio que nesses dias é muito importante, irmãos, pensarmos nisso. Porque pensa na construção lá do homem sensato, lá de Mateus 7. Ele fez uma casa muito bacana, talvez. Olha, é possível você construir uma casa na duna aqui, indo aqui para o Arraial do Cabo, fazer uma casa ali na duna, bonita, casarão, 2 andares, é possível. Pode ficar uns dias de pé, mas no primeiro vento em que a areia se mover, ela vai para o chão. Se constrói, se faz alguma coisa e vai para o chão. Que tipo de vida espiritual você tem construído? Uma vida espiritual consciente, em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com as Escrituras? Ou você está fazendo uma roleta russa com a tua vida espiritual? Não, eu vou levar, dá para levar de qualquer jeito, que no final eu vou conseguir passar da porta para dentro. Não é exatamente assim. Eu tenho conversado com um irmão que é professor e às vezes ele fala alguma coisa comigo da crise que ele vive quando ele vê alunos que não vão à escola, que não tem nenhum interesse com o aprendizado, e quando chega no conselho de classe, tem gente querendo passar, aí vem gente ligada ao governo e tal, não vamos passar para o município não ficar mal na fita, vamos passar e tal, e às vezes acaba aprovando uma pessoa totalmente desqualificada para passar de um ano para o outro. Isso acontece, tem acontecido. Tem acontecido em vários, talvez em outros setores, né, desse Brasil, que não é o reino de Deus, é um reino aí que a gente pede que Deus possa mudar. Mas não é isso que acontece no reino de Deus, não. Não tem aprovação automática. Olha, existem crentes que têm uma vida de pecado, têm uma vida de adultério, têm uma vida de roubo, têm uma vida totalmente fora da palavra, que diz que
que tem garantia de que vai ser salvo. Isso é insensatez. Isso é teimosia. Isso é ir tentar viver a vida numa roleta russa. O que é mais importante? A vida que nós temos aqui, que é uma vida de talvez de 70, de 80 anos, né? Ou é a vida eterna? Então se põe em risco aquilo que é eterno, aquilo que vai levar a vida toda, em função de alguns prazeres transitórios do pecado, e alguns prazeres que de repente você quer ter, quer viver, sabe? Eu creio que esse texto, ele está nos trazendo, Jesus traz um alerta sobre isso. Da última vez que eu preguei, eu falei alguma coisa sobre levar o Evangelho a sério, levar Jesus a sério. Precisa ser para valer. O Evangelho de Cristo precisa ser alguma coisa para valer. Alguma coisa que você vai levar a sério, alguma coisa que você está interessado, muito interessado em viver. Bom, falei da virgem prudente, falei da virgem insensata, e eu fiz uma observação com relação à virgem insensata, ou o homem que edificou também, lá em Mateus 7, a sua casa sobre a areia. Isso traz para nós um grande risco, que fala sobre religiosidade. Daniel de Souza esteve aqui, foi muito bom na semana passada, quantos estavam presentes, quantos ouviram. O Daniel, ele falou algumas coisas que a gente já conhecia, mas eu fiquei muito ligado em uma das coisas que ele falou, que ele diz que a igreja, ela é constituída de discípulos, e esse discípulo precisa não somente ser um discípulo, mas precisa ser um adorador, né? Alguém que vive para adorar a Deus, em função de adorar a Deus. Falou de multidão que está sempre interessada em algum benefício, e falou também de religião, de religiosos, de pessoas que parecem que são, mas não são. No tempo de Jesus, inclusive, já havia, Jesus foi assim, a categoria que mais apanhou, creio eu, de Jesus, porque com prostitutas ele foi misericordioso, ele falou, ele abraçou, ele teve com pessoas de vários tipos, mas com religioso, com aquela pessoa que parece que sabe tudo, com aquela pessoa que tem resposta para tudo, para aquela teimosia terrível da religião, que parece que detentor de todo conhecimento, apanharam muito de Jesus. E eu creio que esse texto, que fala da virgem sensata, fala do risco da religião, que parece que é, mas não é. É interessante quando você vê sobre a casta religiosa daquela época. Isso fala sobre fariseus, eles apanhavam porque eram chamados de hipócritas, de pessoas que falavam aquilo que não viviam. E a própria multidão dizia que Jesus falava com autoridade, não como os escribas, porque os escribas falavam, mas eles viam que na prática não era exatamente aquilo que eles viviam. E eu quero fazer, nessa noite, uma alerta sobre isso. É muito importante reunirmos, é muito importante professarmos uma fé, mas isso não pode ser, irmãos, apenas alguma coisa exterior, alguma coisa que você fala, mas que não está lá dentro do teu coração, motivando a sua vida, sendo um motivador para a sua existência. É muito interessante, o texto fala sobre lâmpada. A palavra de Deus diz que lâmpada, luz para o meu caminho e lâmpada para meus pés é a sua palavra. O texto está falando sobre lâmpada. Como que é importante nós conhecermos a palavra para a gente poder clarear o nosso caminho, para você poder andar em lugares e locais da tua existência com total claridade, principalmente no dia mau, principalmente à noite. Mas a lâmpada aqui, sabe, fala sobre a sua vida espiritual, sobre uma vida que está acesa. A palavra de Deus diz que não se põe uma luz, né,
debaixo de um velador, debaixo de uma banqueta. A luz, quando ele está em algum lugar, ele clareia. Quando alguém olha para a sua vida e você, de fato, você é um discípulo de Jesus, de fato você está lutando, você está pedindo a Deus, você passa por tentação, mas você fala: Senhor, me ajuda a não cair em pecado, me ajuda, Senhor, a andar reto diante daquilo que eu conheço da Tua palavra, me ajuda. Você recebe auxílio, você recebe ajuda da parte de Deus. Alguém que tem uma lâmpada acesa é algo precioso diante de Deus. Deus quer lâmpadas acesas, vidas acesas aqui nessa noite. Quantos podem dizer amém? Fala também sobre a importância de um combustível. Parece até que essa semana recentemente nós vivemos uma situação de ausência de combustível, né? Como foi terrível, né? Meu carro estava na reserva, acho que vários carros hoje aqui, inclusive, estão tudo de tanque cheio, né? Todo mundo correu, abasteceu e tal, né? Mas o azeite fala de um combustível fundamental para a tua vida. Eu fico imaginando quantos carros ficaram parados na rua, quantos carros ficaram parados em fila de posto de gasolina, tendo que dar um jeito, tendo que estar empurrando, tendo que fazer alguma coisa, porque apagou o motor, apagou, não tem mais energia, não tem mais força, não tem mais nada. Queridos, em toda a palavra de Deus, o azeite fala sobre o Espírito Santo. Amém? Esse amém foi muito fraco quando eu falei do Espírito Santo. Esse azeite fala do Espírito Santo. Melhorou um pouquinho, melhorou. Mas o Espírito Santo, a gasolina fundamental para nós termos a nossa lâmpada acesa, para termos a luz que a gente precisa, para ter o vigor que a gente precisa. Olha, muitas vezes eu tenho assim pensado sobre esse tema, porque desde o Velho Testamento, desde lá de Joel, a palavra diz que nos nossos dias haveriam situações poderosas de Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está lá em Joel escrito. Os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, né? Os jovens terão visão. Essa é uma palavra para os dias de hoje, é para a igreja, amém? O derramar do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é alguma coisa que não foi Deus que escolheu. Jesus falou: esse vai, aquele eu vou batizar. Não, a palavra de Deus fala sobre derramarei sobre toda a carne. Mas assim, como às vezes as pessoas andam na reserva do seu carro e só vê a necessidade quando acaba o combustível, conforme acabou. Eu creio que assim muitos têm vivido, sem valorizar, né, a sua vida, a sua devoção diária, a importância de se separar para o Senhor, a importância de santificar a sua vida. O Espírito Santo parece que é um tema distante, um tema que isso é triste, sabe por quê? Porque muitas vezes fala de indiferença. Existem pessoas no meio da igreja que não foram batizados com o Espírito Santo. E me parece que não existe nenhum incômodo com relação a isso. Se alguém não recebeu o batismo com o Espírito Santo, se alguém não recebeu esse azeite poderoso, esse combustível poderoso da parte de Deus, precisa fazer alguma coisa. Essa pessoa precisa orar, essa pessoa precisa buscar. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor. A palavra de Deus diz que, assim como a corça
anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Se houver indiferença, não se recebe. Se não houver valor para esse combustível, para esse azeite, como ter uma lâmpada abastecida, como ter uma lâmpada acesa? Porque não se valoriza. Eu lia esse texto aqui algumas vezes, eu conheço esse texto há muito, desde que eu era criança. E quando eu vejo aqui a negativa, quando eu lia sobre a negativa, quando as 5 coitadinhas pedem para aquelas que eram prudentes, eu achava ruindade quando ela dizia, não dá não, vai comprar porque a gente não dá para emprestar. Eu falava, pô, ruindade, podia dar um pouquinho de azeite. Mas eu entendi. A gente vai crescendo e a gente vai entendendo um pouquinho mais. Irmãos, sabe por que não dá para emprestar? Você viu isso aí. Eu vi gente postando, inclusive, que queria ganhar como presente 1 litro de gasolina essa semana. Nós recebemos uma ligação de um cara pedindo 10 litros de gasolina para voltar para a cidade dele. E a gente não tinha para dar. Sabe por quê? Que não dá para pegar emprestado, não dá para sair pedindo, porque é caro, porque é escasso. Existem determinadas coisas na nossa vida que não é de graça. Se nós tivéssemos que comparar o reino de Deus a uma moeda, nós diríamos que ela tem 2 lados, 2 faces. A primeira, Jesus, apresentando Jesus como Salvador pessoal. Foi pago um preço? Lógico que foi, só que o preço não foi pago nem por mim, nem por você, não. Esse preço foi pago por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. Graça para nós, mas alguém pagou um preço, e um preço grande, dando a sua própria vida. Esse é um lado. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu tentar fazer, doar meus bens, que são poucos, tirar a minha roupa e dar para alguém, cuidar de necessitado, de pobre, isso não vai me trazer a salvação, porque a salvação já foi garantida em Cristo Jesus. Mas tem um outro lado da moeda, que tem um preço a pagar, e esse preço não é Jesus que paga, esse preço sou eu e você que paga. A palavra apresenta Jesus como Salvador e apresenta Jesus como Senhor. Fala comigo, Senhor. Senhor significa Kyrios, significa o amo, significa alguém que eu preciso devotar a minha vida. E aí que às vezes as coisas se perdem. Porque muitas vezes se quer apenas ter um relacionamento com Jesus Salvador. Jesus que pagou o preço, tudo já foi pago, tudo é uma maravilha e tal. Mas existem coisas que é importante que eu e você pague o preço. A palavra de Deus tem várias coisas. Santificação é algo que eu preciso pagar? Eu preciso me esforçar? Preciso ou não preciso? Amém? Submeter uns aos outros, eu preciso pagar esse preço? Eu preciso. Ter compromisso com os irmãos, ter compromisso com Deus, eu preciso me esforçar? Eu preciso, sim. Ler a palavra, conhecer a palavra e praticar a palavra é um preço a ser pago que cabe a mim e cabe a você. Esses valores precisam nortear as nossas vidas. Quantos dizem amém? Precisam nortear a nossa vida. Sabe, eu creio que tem muita gente muito interessada somente quando fala aqui de bodas, na parte da herança. Imagina você que se você tivesse tivesse aí solteiro, uma candidata a se casar com você, e você descobrisse que essa pessoa, ela está contigo interessada apenas na sua herança. Você não casaria, só se fosse louco.
você não levaria essa pessoa para a sua vida, você não compartilharia a sua vida, porque está somente de olho na herança. Olha, vou dizer uma coisa para você, é possível alguém construir a sua vida cristã inteira, de anos a fio, só de olho na herança. Não, eu vou ser salvo, eu vou ser salvo, eu vou ser salvo. Então, só está de olho na salvação, mas não tem o menor interesse em ter uma vida de Jesus como Senhor, como governo da sua vida, e negar a sua carne, e negar os seus desejos, e negar a si próprio. A palavra de Deus fala, todo aquele que não negar a si mesmo, não pode se tornar um discípulo meu. A palavra fala disso. Você não levaria para o seu casamento uma pessoa que está só interessada na herança. Jesus é obrigado a levar. Jesus é obrigado a fechar as portas de receber nas bodas alguém que não tem compromisso nenhum com ele. O texto continua. O texto fala de lâmpadas que estão se apagando. Nós falamos aqui, nós vivemos aqui, nós percebemos assim o risco, né, de falta de combustível. Gente que anda com carro sempre no limite, sempre com aquela luzinha amarela, quando precisa de alguma coisa, chama de pane seca, inclusive, dá até multa em determinadas rodovias. Mas não é verdade que muitas vezes estamos tendo uma vida espiritual, uma vida sem óleo de Deus, andando na vida espiritual na reserva, apenas na reserva. Então muitas vezes a gente acha, não, domingo eu vou estar na reunião, que vai ser muito bom, eu vou ouvir uma palavra, então domingo após domingo, retiro, né, uma vez por ano, de 6 em 6 meses, ou quem sabe um encontro, aquele tempo ali vai ser um tempo em que eu vou me abastecer, que eu vou me fortalecer em Deus. Mas às vezes acaba. Eu vi uma pessoa falar, olha, eu fui num retiro, foi muito bom. Cara, foi o melhor retiro da minha vida. Aí ele falou um negócio interessante, ele falou, durou uma semana. Uma semana depois, eu já estava assim meio desfocado de novo. Por quê? Porque precisa ser um abastecimento constante. Através da palavra, através da obediência, através de tantas coisas que estão contidas na palavra. Mas não é verdade que às vezes vivemos a vida espiritual na reserva. E a palavra de Deus está falando aqui que quem vive dessa forma é um insensato, sabe? Porque a prudente, ou o homem prudente, é aquele que pratica, aquele que ouve e que pratica a palavra de Deus. É interessante, a finalização do texto, eu estou concluindo, diz que quando aquelas 5 virgens que foram comprar o azeite, e chama aqui de insensatas, quando elas voltam, a porta já estava fechada, e elas bateram na porta e falaram, Senhor, abre-nos a porta. E muitas vezes parece que a gente lê esse texto, e é como se Jesus dissesse para elas, olha, vocês não vão entrar porque vocês chegaram atrasadas, mas não é o que Jesus fala. O impedimento para elas entrar não era uma questão organizacional, porque elas estavam a chegar atrasadas. Não é isso. Elas estavam aguardando a noite toda. Mas é uma coisa muito importante o que Jesus fala. Jesus fala, olha, eu não vos conheço. Fala também lá em Mateus 7. Depois você pode ler. Quando ele deixa de fora também alguns da igreja, e essas pessoas falam para ele, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em seu nome curamos enfermos, em seu nome realizamos várias maravilhas. Ele fala, apartai de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Gente, é muito claro. É muito claro. E esse conheço aqui
é o mesmo conheço que usa no sentido de relacionamento sexual. É a origem da palavra, é a mesma. A Bíblia diz que José, ele ficou durante um tempo sem conhecer a sua noiva, Maria, é a mesma palavra. Nós precisamos ser conhecidos do Senhor. Quantos dizem amém? Nós precisamos, como discípulos de Jesus, como adoradores, conforme Daniel de Souza nos ensinou aqui na semana passada, nós precisamos nos relacionar com Jesus. É interessante também que lá em Mateus 6, Jesus fala de uma coisa muito básica sobre intimidade. Que ele diz que quando você for orar, você deve fazer o quê? Entra no seu quarto e fecha a porta do seu quarto. Olha, dentro de casa você só fecha as portas quando você quer alguma coisa de intimidade. Aí você fecha a porta. Tem cuidado de fechar a porta, porque naquele momento você não deseja ser interrompido. Porque aquele momento de intimidade é algo que é precioso para você, e você não quer de forma alguma que o celular toque, que alguém bata na porta. Então, Jesus fala de um princípio, de uma coisa assim tão pequena, tão mínima, né? Mas tão importante, tão preciosa. Amados, viver uma vida sem oração, viver uma vida sem a dedicação da palavra, não acontece nada na nossa vida. O azeite não vem, a nossa lâmpada começa a apagar, a energia que você tinha quando um dia você entregou a sua vida para Jesus, e você teve uma experiência real, que você vivia no mundo das drogas, no mundo da prostituição, e você viu o seu pecado, e você se arrependeu, e você falou, eu quero ter uma vida nova. Se você não tiver essa intimidade, a coisa se vai, a coisa se esfria. Para encerrar, nós tivemos, recentemente, teve uma festa, que era aniversário de uma pessoa já idosa, e aí começou a se querer fazer uma festa, vamos fazer uma festa e tal. Ele falou, esse grupo de pessoas aqui, não interessa que venha essa festa, porque só vai vir para comer bolo, só vai vir por causa da festa. Achei muito interessante essa reflexão, porque muitas vezes nós somos cercados de pessoas, nós temos um grande motivo para celebrar. Aniversário de casamento, um aniversário, né, está fazendo, né, semana que vem, inclusive, eu estou fazendo aniversário. Não vou falar a idade aqui, não. Então, 55 anos. Não parece, né? Eu sei. Então, são momentos que são importantes para você. Eu vou fazer 55 anos, é legal. Semanas atrás eu fiz 34 anos de casado. Legal. Eu vou chamar todo mundo para a minha festa? Para festejar? Não. Eu só chamo pessoas da minha intimidade, pessoas do meu relacionamento. Se eu faço assim, e se você faz assim, por que o Senhor não pode fazer? O Senhor vai chamar aquelas pessoas, irmãos, que são do seu relacionamento, da sua convivência. Quantos aqui desejam ser conhecidos pelo Senhor? Quantos aqui percebem a necessidade de um relacionamento não religioso, mas de um relacionamento verdadeiro com Jesus? Um relacionamento puro. Um relacionamento pautado não naquilo somente que é exterior, não somente na forma de se vestir, ou na forma de falar, um evangeliquez, né, que chama todo mundo de varão, Pai do Senhor, varão, aquela coisa, né, mais de alguma coisa do profundo, de dentro do coração. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria
orar aqui por algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Na verdade, eu quero fazer 3 apelos aqui. Eu queria convidar você que está aqui, ou você que está nos ouvindo em casa, ou que você que vai nos ouvir, quem sabe posteriormente, através do canal do Projeto ID, do ProID CF. Queria convidar a você a entrar nas fileiras das bodas do Cordeiro. Quantos aqui querem ficar da porta para dentro? A Bíblia fala sobre o que é da porta para dentro. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É possível que você precise amar mais a Deus. Eu creio que eu preciso amar muito mais a Deus. Olha, eu não quero construir a minha vida cristã sobre a areia. Eu não quero ser um homem imprudente. Tenho dedicado já mais de 40 anos na caminhada cristã. Desde os meus 14 anos de idade eu decidi por Jesus. Eu não quero, no final de tudo, ter nadado e morrer na praia. Mas o que Jesus está falando aqui é que muitas vezes nós colocamos a nossa vida espiritual em risco. Quando relativizamos a santidade, quando relativizamos a importância do Espírito Santo, da comunhão de verdade com Deus, quando relativizamos valores fundamentais que regem o reino de Deus. A religião diz que não tem problema, você pode viver da forma como você está, porque você vai ficar do lado de dentro. Não é o que Jesus está falando aqui. Depois de ter falado de escatologia, ele falou aqui. Eu quero fazer um apelo aqui. É possível que nós tenhamos aqui pessoas que estão nos visitando, pessoas que nunca ouviram falar sobre essa festa, sobre essas bodas, mas desejam estar do lado de dentro e não do lado de fora. Eu queria convidar a você a vir aqui à frente. Você que nunca, teve uma atitude de entrega para com o Senhor. A palavra de Deus diz que se você confessar com sua boca, você precisa declarar que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então, até para ser salvo, é importante que você faça essa declaração. Eu quero fazer um segundo convite aqui nessa noite. Um convite para quem pode perceber, tem vivido, uma vida insensata, tentado viver uma vida cristã correndo riscos, uma vida cristã relativizando princípio de santificação, princípio de guardar a palavra, uma vida de pecado misturada com uma vida cristã. Isso é impossível de viver, de se praticar. Mas hoje Deus está falando no teu coração. Você viu o risco que é viver dessa forma, e você precisa de fato se tornar uma virgem prudente, um homem prudente, que vai olhar para a palavra e vai dizer: Senhor, me ajuda a viver esse princípio. Eu não estou conseguindo viver uma vida de santidade, mas eu sei que a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, Senhor, me ajuda a superar o vício da cocaína, da droga, me ajuda a viver longe da prostituição, do adultério.
da fornicação, da masturbação, de tantas coisas, de tantos pecados que nos impedem de manter comunhão com Deus. Se o Espírito de Deus está falando no teu coração, eu queria convidar, chamar para que você viesse aqui na frente e você pudesse falar: Senhor, eu preciso parar de brincar com o Evangelho, eu preciso fundamentar a minha vida não sobre a areia, não sobre alguma coisa que vai ruir, no final de tudo vai cair, e a Bíblia diz que vai ser grande a ruína. Eu queria fazer um terceiro convite para aqueles que estão vivendo da reserva do óleo, para aqueles que estão vivendo assim com aquele óleozinho e a luzinha está ficando cada vez mais fraquinha e vai apagando, e vai apagando, e vai apagando. Pessoas que não se interessam por dons espirituais, acham que dom espiritual é para o pastor, é para o líder, para o supervisor, mas para mim talvez não. Pessoas que não valorizam a comunhão com o Espírito Santo. Pessoas que não têm práticas espirituais de oração, de palavra, de jejum, de buscar a Deus. A palavra de Deus diz: buscai enquanto se pode achar. E você percebe que não tem vigor espiritual mais em você, está acabando. Talvez você esteja passando por um tempo de tentação muito grande, e você está vendo que você vai cair em pecado. Vou acabar abandonando Jesus, porque essa tentação está demais para mim, o negócio está demais. Está faltando azeite na sua lâmpada. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está faltando combustível para a sua vida espiritual ser firmada, fundamentada. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria convidar que você viesse à frente, que você pudesse se render plenamente a Jesus, que você pedisse nessa noite: Senhor, muda meu coração, muda minha vida. Eu não quero nadar e morrer na praia. Eu não quero investir da minha vida tanto e tudo se acabar em nada. Olha, quando o livro de Apocalipse fala sobre crente que é frio, é morno e é quente, Jesus fala: melhor se fosse frio ou se fosse quente, porque morno não dá, eu vou acabar vomitando você. Jesus não está falando de reprepé, Jesus não está falando de crente que grita mais do que o outro, de crente que dança mais do que o outro, ou de crente que tem um exterior de uma situação de avivamento. Ele está falando de intensidade. Se você percebe que você tem, a sua intensidade com Deus tem sido pouca, talvez você esteja vivendo mais intensamente o mundo do que o reino de Deus. Talvez você esteja vivendo intensamente muito mais o pecado do que a santificação. Talvez você esteja vivendo mais intensamente para a sua própria vontade do que para a vontade de Deus. Eu quero chamar que você viesse aqui à frente. Já tem alguns que já estão vindo, não precisa esperar a canção. Eu queria te convidar você a vir aqui na frente e você pudesse derramar o teu coração diante do Senhor, a fim de que Ele possa de fato e de verdade mudar. Amém. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me
que seja tarde, antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti. Está longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, essa palavra não é uma palavra de condenação. Não quero que você receba no teu coração. Jesus não é assim. Mas é uma palavra de alerta. Não deixa de ser uma palavra de alerta. Eu sei que era para muita gente estar aqui na frente. Eu sei que essa frente deveria estar cheia de gente. Tem convicção sobre isso. Mas muitas vezes o orgulho, muitas vezes a vaidade, muitas vezes o nome de crente da religião impede. Eu queria animar você que não teve coragem de vir aqui na frente. Você que não teve assim a hombridade de reconhecer a forma que você tem vivido, a procurar ajuda, a procurar o seu pastor, a procurar alguém que você possa abrir o seu coração, alguém que você possa confessar os seus pecados, alguém que você possa dizer: me ajuda, o meu azeite está se acabando, eu preciso da comunhão com Jesus, eu preciso da comunhão com o Espírito Santo, preciso descobrir as riquezas que estão contidas em Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer, Senhor Deus, a Ti, ó Deus, por Tua palavra. Queremos, Senhor, Te agradecer porque, ó Pai, a Tua palavra é clara, Senhor. Ó Deus, o Teu reino, Senhor, Ele é eterno, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos rogar pela Tua igreja, Senhor. Ó Deus, aqui nessa cidade, pela Tua igreja aqui nesse lugar, pela Tua igreja, Senhor Deus, aqui no Brasil. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, queremos clamar, ó Deus, por um avivamento, Senhor. Ó Deus, não apenas um avivamento, ó Deus, exterior, ó Deus, um avivamento onde, Senhor, as pessoas vão ter apenas, Senhor Deus, assim, expressões, ó Pai, exteriores, ó Deus. Mas queremos clamar por um avivamento de fato, de verdade, aquele avivamento que começa na vida diária, Senhor, na decisão de não se corromper com o pecado, ó Deus, da decisão de não se corromper, ó Deus, com o mundo, Senhor, da decisão, ó Deus, de seguir dia após dia, ó Deus, a Ti, Senhor, da decisão de buscar, ó Deus, andar em espírito e não cumprir, ó Deus, os desejos, ó Deus, da carne, Pai. No nome de Jesus, Senhor, queremos clamar, ó Deus, pelas vidas que estão aqui na frente. Ó Deus, queremos clamar, Senhor Deus, por um novo tempo, Senhor. Queremos clamar por um tempo de compromisso contigo, por um tempo, Senhor Deus, de intimidade com o Senhor. Ó Deus, num tempo, Senhor, onde os seus olhos vão contemplar, ó Deus, pessoas que estão fechando a porta dos seus quartos, ó Deus, no sentido, ó Deus, Pai, de se tornarem íntimos do Senhor Jesus, Pai. No nome de Jesus, leva-nos, ó Deus,
leva-nos cada vez mais a essa intimidade, leva-nos, ó Deus, cada vez mais, Senhor, ó Deus, como lâmpadas, ó Deus, bem acesas, Senhor, ó Deus, bem claras, ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos rogar, ó Deus, conforme, ó Deus, o Senhor prometeu, ó Deus, que o Senhor derramaria do Teu Espírito Santo sobre toda a carne, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, derrama do Teu Espírito Santo, Senhor, nesses dias, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, pessoas que nunca tiveram experiência com o Espírito Santo, ó Deus, pessoas que nunca, ó Deus, alcançaram, ó Deus, uma dimensão maior espiritual, Senhor, possam viver, ó Deus, ter essa experiência tão marcante, tão poderosa, Senhor, sobre as suas vidas, Pai, no nome de Jesus, Pai, nessa noite derrama azeite aqui, Senhor, sobre as vidas, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, o azeite que vai sustentar, ó Deus, o azeite que vai manter, Senhor Deus, Pai, de pé, ó Deus, o combustível, Senhor Deus, para a jornada, ó Deus, para a caminhada, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós rogamos a Ti, clamamos também pelas pessoas que estão aqui nessa noite, entregando a vida para Ti, Senhor, pessoas que desejam, Senhor, estar do outro lado da porta, Senhor, juntamente contigo, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, ó Pai, escreva, Senhor Deus, o nome dessas pessoas no livro da vida do Cordeiro, Senhor, no nome de Jesus, te bendizemos, te exaltamos aqui nesse lugar, Pai, para a glória do Teu